sempre muito bem atuante, e ele hoje vem falar pra gente a respeito do imposto de renda. Para variar, o Leão tá numa fome danada, parece a fome do Marquinho Massa, a fome do Leão do imposto de renda não acaba, e é hora de se preparar. Senhores contadores aí estão naquele alvoroço, muito trabalho agora, e é preciso fazer a declaração do imposto de renda. Paulo Mota, bom dia, prazer muito grande ter você aqui com a gente. Bom dia, Bernardo, bom dia aí os seus ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente alertar os contribuintes aí do que o Leão prepara, né, para recolher o imposto de renda dessas pessoas nesse ano de 2022. Algumas novidades aí. No tocante ao prazo, a gente teve um prazo mais alongado, mais relaxado, ele foi mais encurtado. Como é que está a questão do prazo? Olha, nesse ano a Receita teve alguns problemas lá com alguns pedidos de demissão de diretores e tal, e aí acabou que o imposto de renda que começaria no dia 1º passou para o dia 7. Então, a partir do dia 7 você pode começar a fazer a sua declaração, 7 de março, e o prazo vai terminar no dia 29 de abril. Então, é um prazo menor. Quem tem o costume de deixar para a última hora já tem que saber que ele precisa de acelerar um pouco mais, que o prazo esse ano é menor. O que entra nessa declaração de imposto de renda? São todos os rendimentos, entram despesas? Como é que é esse cruzamento aí desse material que se tem que mostrar para o Leão do imposto de renda, Paulo Mota? O Bernardo, na verdade, as empresas, elas transmitem algumas informações até o mês de fevereiro para a Receita Federal. Então, as empresas, banco, cartão de crédito, hospitais, clínicas, elas vão passando essas informações, e também com relação ao salário e quanto foi retido de imposto de renda. Então, quando você vai fazer a sua declaração, hoje você tem inclusive a opção de buscar essa informação direta e já pegar a sua declaração pré-preenchida na Receita Federal, através da internet. E aí você tem que confrontar o seu patrimônio, você tem que declarar o seu patrimônio, e também você tem que declarar a sua renda. E aí, inclusive a renda, você, eu trabalhei, mas eu recebi auxílio emergencial, essa coisa toda. Tem imposto de renda sobre auxílio emergencial também. Em cima do auxílio emergencial? Tem, ele é tributado. Então, assim, se eu recebi só o auxílio, não. Mas se eu recebi o auxílio mais alguma outra fonte, eu tenho que declarar. Então, é importante que as pessoas saibam que eu ganhei, mas eu não tive imposto. Não descontou imposto. Mas eu tenho uma casa que vale mais de 300 mil. Então você tem que declarar a si mesmo. Eu tive, num mês eu recebi férias e eu só descontou lá um valor pequeno. Foi só um mês, eu tenho que declarar? Tem. E quando você não declara? A multa mínima é 165,74. Então as pessoas têm que ficar aí preparadas para entender a lógica do imposto de renda. Muito bem, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes aqui a respeito dessa tributação, e você falou um valor que o cidadão hoje de salário, que ele já passa a sofrer uma tributação. Que valor é esse? A partir de quanto que o cidadão recebe que ele é tributado, Paulo? A partir de 2.196. 2.196, já vai pagar imposto de renda? Já vai. E aí, se ele recebeu acima desse valor, incluindo o 13º, ele tem que fazer a declaração de imposto de renda. Então, é importante que você fique atento, quando você receber a folha de pagamento do mês de março, você já solicite o informe de rendimentos, que é o documento que a contabilidade da empresa vai te enviar, para você saber se você tem valor retido no imposto de renda. Pode ser que você tenha valor a restituir, você tenha valor a receber da Receita, e pode ser que você tenha valor a pagar. Então, é importante que você tenha essa informação na mão, para que você possa ir definir com a Receita Federal qual que é o caminho. Se você vai receber o dinheiro de volta ou você vai ter que complementar aquele pagamento. Quando é que acontece o direito sobre a restituição? A Receita recolhe indevidamente, recolhe em excesso? Como é que é essa situação do cidadão que tem direito à restituição? Olha, ao longo do ano, o rendimento ele vai acumulando, e você tem o desconto do imposto de renda mês a mês no seu contra-cheque. Sim. Chegou lá no final do ano, você somou todos os seus contra-cheques, ou todos os seus rendimentos. E aí, você tem uma tabela mensal e uma tabela anual. Quando você colocou na tabela anual
e verificou que você pagou mais imposto que você deveria pagar, e às vezes você tem um dependente que você não havia incluído lá atrás, você tem uma situação de que o seu salário reduziu por algum motivo, e chegou no final do ano, você tem um valor que você pagou a mais, mas você tem que ter pago a mais. E aí você vai fazer a declaração de imposto de renda, o próprio sistema vai falar, olha, você pagou mais imposto que você deveria. Isso é muito comum. E aí você vai restituir, né? A Receita vai ter um prazo e vai acreditar de volta o dinheiro na sua conta. É um procedimento muito simples, mas é preciso que você tenha pago mais do que o que você teria que ter pago. Ô Paulo, essa redução do espaço de tempo aí, parece que em 6 dias, 7 dias aí nós tivemos a redução em função dos problemas, né, que a Receita teve lá. Isso complica para vocês que são contadores, porque nessa época agora é um frisson, é uma correria, né? Isso atrapalhou, eles puxaram o tapete de vocês aí, Paulo? Olha, não foi só essa mudança, né? Você tem um encurtamento de prazo. A declaração de bens agora ela tem grupos. Antigamente você só declarava os bens. Hoje você tem grupo de bens que você tem que separar. Daí talvez você vai ter que redigitar todo o conjunto de bens. E a questão dos dependentes também. Quem declara dependente vai ter que informar se o dependente está no mesmo endereço que você informou no imposto de renda. Se ele não tiver, você também tem que adicionar essas informações. Então o imposto de renda desse ano ele busca mais informações. Ele tem mais informações que você vai precisar dividir, e os contadores também vão ter um trabalho a mais na hora de fazer a declaração de imposto de renda, porque ele vai ter que dividir ela em blocos. E aí fica um pouco mais complexo. Então, além do prazo ser menor, você também tem algumas inovações que o imposto de renda traz esse ano. A questão do dependente, pode-se colocar como dependente, por exemplo, um sogro, uma sogra, um avô, um enteado? Que situação se coloca um dependente, Paulo? O dependente é aquela pessoa que depende economicamente de você. Você tem que gastar dinheiro com aquele dependente. E aí, eu não moro junto com a minha avó, mas a minha avó recebe aposentadoria e ela não paga porque ela tem mais de 65 anos, é menos que 2.196. E aí eu posso colocar ela dependente? Pode, mas você tem que inclusive informar a renda dela. Embora seja isento, você tem que informar a renda dela. E aí você tem que colocar também o endereço que ela reside, se for diferente do seu. Você pode? Pode. Eu tenho um filho, e esse filho não mora mais comigo, mora em outro local, mas é meu dependente. Você pode incluir. Qualquer pessoa que dependa economicamente de você e você tenha a garantia que você está pagando e você tem o poder para pagar, e aí você tem que entender, eu posso colocar qualquer um meu dependente? Não. Ele tem que depender de você. E aí, às vezes, não é a mesma coisa numa pensão alimentícia, por exemplo. Que aí é um quadro separado, é um campo separado, e que você vai informar como alimentado. E aí você vai informar o valor pago mensalmente, e informar o CPF da mãe e o CPF da criança também. E, inclusive, ele é tributado pelo imposto de renda também na declaração de quem recebe a pensão. Se for a mãe tem que declarar a pensão e ela entra como rendimento tributado, tem que pagar imposto também. Quando é que acontece uma isenção do imposto de renda? O cidadão não paga o imposto de renda. Em que situações, Paulo, isso acontece? Olha, a primeira situação é quando ele está abaixo de 2.196, e aí você tem uma tabela que você tem que aplicar, que tem um valor a deduzir, e é um cálculo complexo. Mas abaixo disso aí, você pode ficar isento pela faixa. Essa faixa tem muitos anos que ela não é reajustada, então cada vez mais ela pega mais pessoas e coloca para pagar imposto de renda. Absurdo. Então essa é uma tabela que precisava ser reajustada, e isso não acontece há muito tempo. Um outro ponto é se você você aposentou por uma doença grave, você teve um infarto, você foi cometido por um câncer, ou uma série de outras doenças também, que são doenças que te incapacitam para continuar a ter uma vida normal e comum a partir dali. Aí você pode requerer a isenção do imposto de renda e deixar de pagar imposto de renda a partir daí, mas você tem que requerer a isenção para quem te paga. Se você for um instituto de previdência, um IPREM, um IPSEM, você tem que requerer lá. Se for no INSS, tem que requerer lá. É quem te paga a aposentadoria ou a pensão que tem que te dar esse título de isento. Um outro ponto é que há um valor de até 20 e poucos mil reais, que eu não tenho o valor exato aqui agora, mas para quem tem mais de 65 anos, né, ele pode ficar isento
de pagar imposto de renda até esse valor. O que exceder disso, mesmo ele tendo mais de 65 anos, ele vai ter que pagar. E quem aplica na caderneta de poupança também e vive da caderneta de poupança, ele também não precisa pagar imposto de renda dela. Ou mesmo se fizer alguma aplicação esporádica ali, de vez em quando, da caderneta de poupança, ele não paga imposto de renda dela. Mas se tiver outros tributados, né, e aí o imposto de renda trata cada um separado. Né? Eu trabalhei e pus o dinheiro na poupança. Bom, do seu trabalho você vai pagar imposto de renda, da poupança não. Muito bem. Esse requerimento aí dessa isenção no caso de doença, por exemplo, você citou o caso do infarto, quem que faz esse requerimento? É o contador? Tem que ser via advogado? O próprio cidadão pode fazer esse requerimento, Paulo? Olha, depende do órgão, mas ele tem um rito que o regulamento do imposto de renda estabelece. Primeiro você tem que ir no médico que trata do seu caso. Você vai pegar dele um atestado e ele vai colocar o código CID, que é a classificação de doença, vai te informar o código. Através daquele código, você vai, com esse atestado, anexar. Hoje é muito comum você fazer via internet, né? Você anexa os documentos que o regulamento te pede, anexa e envia. Por exemplo, você é funcionário do Estado. Você vai lá no portal do servidor, ajunta o documento que o regulamento te pede, anexa junto com o atestado, o médico vai atestar que o código CID é aquele, e aquele código CID tem que estar dentro das doenças que permite a isenção. E a partir daí, ele vai te conceder essa isenção, pode até ser online, não tem problema. Se for de outra forma, segue o mesmo rito, mas aí via protocolo, via entrega de documentos. Muito bem. O prazo expira quando exatamente, Paulo? Dia 29 de abril. 29 de abril. Então assim, mas é um prazo longo e tudo. A gente tem que lembrar que isso está contando sábado, domingo, né? Juntar toda a documentação, buscar essa documentação e levar é um pouco mais demorado. Esse ano provavelmente você vai ter que buscar as escrituras, os documentos, deixar isso mais preparado, porque como a relação de bens na declaração de imposto de renda, ela tem algumas inovações, pode ser necessário que você busque mais informações e forneça mais informações à Receita Federal. E é muito importante a gente dizer que todas as pessoas que manejam seus documentos, seus rendimentos, você comprou, vendeu casa, né? E aí o cartório já informa a Receita Federal. Então a Receita Federal tem todas as informações daquilo que você faz. Eu vou tentar passar batido. Pode ser, mas normalmente essa opção não tem sido a mais viável, porque se você não entregar, ou se você entregar de forma incorreta, você cai na malha fina, ou então se você não entregar, você vai pagar multa. Quando se cai na malha fina, automaticamente o cidadão é multado, ele tem um prazo para se explicar, Paulo? Não, a malha fina é quando os dados que a Receita tem são diferentes daquilo que você informou. Ela vai te pedir a documentação e te dá um prazo para regularizar. Se você tiver feito algo ou tiver errado na hora de preencher a declaração, ou feito algo errado, você pode retificar a declaração. E aí você vai complementar o imposto, ou você pode aumentar ou diminuir a restituição também. Mas, via de regra, se você fez isso, ou se você fez algo que não estava previsto no regulamento, e você não conserta ali, a Receita pode te notificar depois. Aí ela já volta com multas pesadas, né? Você tem multa de revalidação, você tem multa de mora, você tem multa por infração, e aí o valor praticamente dobra. Então é importante que você saiba que a Receita, ela te dá uma chance, e você não atender ela dentro daquele prazo, né? E isso não tem uma data para acontecer, não, mas eu quero discutir com a Receita porque eu acho que eu tenho razão. Aí você vai fazer a defesa, vai entregar na Receita Federal, e ela não tem um prazo para te dar resposta. Você fica ali até eles julgarem. E há outras instâncias de julgamento. Não, mas mesmo a Receita falando que eu estou errado, eu quero discutir mais, aí você tem outras delegacias de julgamento. Você pode ir para Juiz de Fora, para o Rio de Janeiro, né? E aí você vai discutindo. Então você tem a opção sim de defesa. Muito bem, nós estamos falando com o Paulo Mota, o assunto é imposto de renda. A Zuzu vai faturar agora, a gente volta já para falar um pouco mais de imposto de renda. É rapidinho. Hoje tem carne suína misturada no feijão e bacon em cubinhos por cima do macarrão.
A linguiça de churrasco tá assando no carvão. O pernil tá suculento lá no forno do fogão. Que festa maravilhosa, que festa deliciosa. Suíno cozinha premiada, deixa a festa mais gostosa. Carne suína, só dá Suinco. Fique ligado, se você não quer entrar numa fria com a conta de luz, fique atento à sua geladeira. Escolha um modelo adequado à sua família e que tenha o selo Procel de economia de energia. Coloque a geladeira em um local com boa circulação de ar e longe do fogão. Mantenha a borracha da porta em bom estado e retire o que for usar de uma vez só. Deixe a serpentina limpa longe da parede e não use para secar a roupa. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Radar, mostrando os fatos do dia a dia. Muito bem, agora são 9h49, esse é o nosso radar. Nós estamos falando com Paulo Mota, famoso contador Paulo Mota, e o assunto é imposto de renda. A gente pode dizer a dor de cabeça do início de ano. Ô Paulo Mota, hoje é quase que impossível mentir para a Receita Federal, né? Ela sabe o que a gente está fazendo, essa questão eletrônica hoje, né? Tudo computadorizado, tudo interligado, tudo que você faz a Receita fica sabendo, e depois chegar lá com uma lorota, vamos dizer assim, o leão não perdoa, né? Ele sabe tudo a respeito do cidadão. Sabe? Uma coisa que é importante dizer, por exemplo, eu transaciono, passo muito dinheiro no banco, a Receita não está me vendo. Quando deixou de existir a CPMF, em alguns casos, ela ainda existe. Então, o banco de dados dela, inclusive, existe. Então, o que a gente tem que entender? Que as nossas transações bancárias, nossos PIX, essas coisas todas, ficam ali também armazenadas. Então, achar que eu não tenho sido verificado pela Receita, tem. Mas a Receita também tem um sistema de verificação, onde ela verifica se eu vou autuar a pessoa e ela tem condição de me pagar. Então, às vezes, a pessoa faz muita coisa errada, mas ela não tem dinheiro no banco, ela não tem imóvel, ela só fez movimento, e a Receita fala, se eu for notificar ele, eu vou receber de quê? Então, fica muito difícil também para a Receita receber. E, às vezes, a pessoa tem a ilusão de que aquele que anda errado e não foi notificado é igual aquele que andou mais ou menos certo, e aí ele foi notificado. Então, as pessoas precisam ter a exata noção de que a Receita Federal, ela analisa a sua vida. E aí, quando ela analisa a sua vida, ela decide se vai te colocar para responder o imposto de renda ou não. E normalmente a gente não guarda documento, né? E aí, quando você não guarda documento, fica mais difícil ainda. Então, assim, todas as pessoas, todas as transações são informadas à Receita Federal. Tem algum que não, mas eu vendi gado, foi lá na roça, eu comprei o gado lá no leilão e peguei a nota fiscal e estava no nome do outro, eu paguei para o terceiro. Você está sujeito aí à escrituração do livro caixa da atividade rural, e aí esse livro caixa é enviado para a Receita. Então, você fez o negócio lá no leilão, ou você fez o negócio lá no meio da fazenda, mas você teve que tirar a nota para você transportar o gado, às vezes só a guia do IMA, e aí a Receita Federal vai te ver mesmo assim. Então, não se iluda, porque a gente não tem essa segurança. Então, e o produtor rural, hoje, que faturou acima de 142.798,50 por mês, ele já tem que declarar imposto de renda. Automaticamente. Aí pode ser de venda de gado, pode ser de venda de produtos ali, da lavoura, da horta, ou de leite, somou tudo, deu 142 emitiu nota. Acima de 142 mil, ele já tem que declarar. O produtor rural tem a opção de pagar 20%, sobre 20% de tudo aquilo que ele vende. E aí ele despreza 80%. Esses 80% fica sendo a despesa dele. É um pouco mais simples do que das pessoas da cidade. Pessoa da cidade não, recebeu tudo, passou de 2.196, ele já automaticamente está ali naquela tabela. Claro que esses números que eu cito aqui são aproximados, que cada cidadão ele tem uma história diferente de vida. E aí pode ser que ele receba isso, mas tenha muitos dependentes e ele não paga imposto.
Então, assim, as pessoas que estão em casa têm que saber que essas informações são gerais. A vida de cada um para o imposto de renda também é separada. Por falar na questão do produtor rural, meu prezado Paulo, inseriram mudanças, inseriram novidades na questão do produtor rural agora, ou isso já acontecia antes? Olha, nós temos há algum tempo, a Receita vem pegando os grandes produtores, até o ano passado, acima de 4 milhões e alguma coisa, teria que preencher um livro caixa, ter uma contabilidade regular e transmitir essas informações em detalhe para a Receita Federal. Depois disso, agora esse ano é 3 milhões, me parece 3 milhões e 600. Eles também vão ter que fazer uma contabilidade normal, como qualquer uma outra empresa, e levar para a Receita Federal. Abaixo disso, se você não quiser ser tributado em 20% do que você fatura, você fala, não, mas eu não ganho 20% lá na roça, eu ganho menos. Você também pode fazer o mesmo livro caixa da atividade rural, verificar, juntar as notas fiscais, as despesas que você teve, a folha de pagamento de salário do seu funcionário e falar, não, eu nem ganhei, eu tive foi prejuízo esse ano. E aí você não vai pagar imposto de renda nenhum. Então você tem a opção de lá na roça, você falar, não, aqui eu sou produtor rural e eu não estou ganhando, e para mim está só difícil, eu não vou pagar imposto de renda. Ajunta a documentação que você realmente não vai pagar. Aqui na cidade, se for médico, dentista, também tem a mesma opção. Né? Ele gasta muito material ali no consultório, o dentista tem que comprar aquela série de produtos, aquilo tudo ele pode diminuir. Se ele não tiver de pagar imposto de renda no final, ele vai fazer o livro caixa, que a gente chama de carnê-leão, e ele também não vai pagar. Então você tem aí uma série de situações em que você pode aí não ter que pagar imposto de renda. Mas é muito importante buscar um profissional que vai te atender. Você tem que gastar tempo com o seu imposto de renda. As multas são pesadas quando a pessoa é pega desprevenida, e as chances de defesa elas não são tão amplas assim. Então é preciso tomar cuidado. No caso do cidadão que tem a vida urbana, tem aqui uma empresa e tem também uma fazenda, ele tem que fazer essas declarações em separado, Paulo, ou pode vir tudo em um pacote só? Não, você tem os anexos. Vamos citar um caso aqui. Você é médico, tem uma fazenda e trabalha num determinado hospital. Certo. Lá para a sua fazenda, você vai fazer o livro caixa da atividade rural. É uma contabilidade separada e voltada para o meio rural, e ele vai ter todos os benefícios de produtor rural. Você tem lá no consultório, eu atendo o paciente, emito recibo, pago a secretária, pago telefone, internet, e aí eu vou fazer o livro caixa do meu consultório. É uma outra parte dentro do imposto de renda. E eu tenho também um trabalho que eu faço lá no hospital, eu dou plantão, eu atendo na UPA. Aí ele vai receber um informe de rendimento que vai colocar no outro local. Então, se você exerce várias atividades durante o seu mês, então você vai informar essas atividades em separado na Receita Federal. Eu sou um cidadão comum, só recebo meu salário, eu vou ter um informe só no final do ano, eu vou levar só ele, e a minha comprovação de que se eu tenho carro, eu tenho aplicação na poupança, eu tenho uma casa, e eu vou declarar só isso. Tranquilo também. Muito bem. Paulo, tem algum detalhe a respeito do imposto de renda 2022 que você gostaria de comentar, de detalhar um pouco mais para o cidadão aí, que a curiosidade da gente não tenha despertado, Paulo? Olha, eu acho que as pessoas precisam buscar uma forma de buscar a sua declaração pré-preenchida. Hoje ela já está disponível na Receita, você baixa ela, confere. Tudo via computador. Tudo via computador. E aí, através dessa declaração pré-preenchida, você pode, às vezes, se lembrar de coisas que você não se lembrava. Você teve um tratamento médico e aí você perdeu a nota, e aí você pode aproveitar aquilo para reduzir seu imposto de renda. Né? E é uma coisa que a gente não falou aqui, que aqueles gastos que você tem com médico, dentista, hospital, ele pode ser deduzido no seu imposto de renda. Isso também pode virar uma restituição. Ele é deduzido na totalidade ou é alguma parcela daquele valor que você gastou? Não, ele é deduzido na totalidade. Na totalidade. A educação não, a educação tem limite. Né? A educação não é na totalidade. Você paga o colégio do seu filho, não. E assim, um outro ponto que eu quero deixar claro, quem que tem que declarar imposto de renda? Eu recebi acima do ano 28.559.
eu tenho que declarar. Eu tive uma atividade rural acima de 142 mil, tem que declarar. Eu tive rendimento isento, eu sou aposentado e eu não paguei nada, mas eu ganhei mais de 40 mil, tem que declarar. Tem que declarar. Eu tenho um patrimônio de 300 mil, 310 mil, tem que declarar. Tem que declarar. Mesmo que eu não tenha imposto a pagar nem restituir. Uhum. Eu vendi uma casa ou alguma coisa ali que eu ganhei alguma coisinha, ou mesmo que eu não ganhei, mas eu tenho que declarar, porque você teve uma operação de venda de bens naquele ano. Eu operei na Bolsa de Valores, com valores pequenos e tudo, eu tenho que declarar? Tem. Aí não tem limite. Né? Operou na Bolsa de Valores, você tem que declarar imposto de renda, ou comprou ações, vendeu ações, mesmo que não seja na Bolsa, tem que ter. Os seus dependentes, o seu dependente aplicou na Bolsa, ou ele teve rendimento, o rendimento dele entra na sua declaração, do seu dependente. Se você vendeu um imóvel residencial, mesmo que você não pagou, e aí se você vender sua casa, você só tem uma casa, vendeu ela, você tem 180 dias para comprar outra. E aí, se você fizer isso, você não precisa pagar imposto de renda dela. 180 dias para comprar 6 meses. E aí, você tem que observar se isso acontecer. Você não precisa pagar imposto de renda daquilo, mas você tem que declarar imposto de renda. Beleza? O leão cerca de tudo enquanto é jeito, né? Cerca. Agora, aquelas correções que a gente estava comentando, a correção da tabela do imposto de renda, já tem muitos anos. Quantos anos tem que isso não sofre uma correção, Paulo? Olha, essa é uma discussão que os sindicatos, as pessoas precisam buscar, e as pessoas têm que buscar reivindicar seus direitos, porque assim, a partir do momento em que o seu salário é corrigido, né, seu salário aumenta todo ano, e a tabela de imposto de renda, do desconto do imposto de renda, ela não é corrigida, significa que mais pessoas vão passar a pagar imposto de renda. Exato. É como se estivesse criando um imposto novo para essas pessoas que passaram a ter uma renda próxima disso. Então, é muito ruim quando essa tabela ela não é reajustada, né? Mais pessoas passam a pagar imposto. A Luísa está perguntando aqui por Edivar aqui, como pegar a declaração pré-preenchida no site da Receita Federal. Qual que é o caminho para se chegar nisso aí? Entra no site, como é que é o endereço? Olha, hoje as pessoas têm acesso a um site do governo que chama GovBR. GovBR. Aí você tem uma senha, né? Normalmente as pessoas utilizaram isso aí para acessar INSS, Receita Federal, auxílio emergencial. É um código que você tem direto na Receita. Chegou lá, você vai acessar a Receita Federal dentro do GovBR e lá vai estar a sua declaração pré-preenchida. Mas é necessário que você tenha essa senha para que você possa acessar a sua declaração. Essa senha ela é só sua, só você pode acessar a sua declaração de imposto de renda, a menos que você passe essa informação para o seu contador e ele vai acessar do seu aparelho, e isso pode acontecer. Isso aí, e tudo isso pode ser feito por telefone, por smartphone, por tablet, por computador. Tudo isso é possível fazer, né? Então a declaração de imposto de renda hoje ela é multiplataforma, né? Mas você precisa de dar o seu dado, a sua senha, para que alguém possa fazer, e de preferência que você mesmo faça e passe a informação pronta para frente. Muito bem. O cidadão pode fazer a sua própria declaração, ele tem que procurar o auxílio de um contador, a passagem pelo contador é algo exigido, uma questão legal. Como é que funciona isso, Paulo? Não, necessariamente você não precisa ter um contador para fazer seu imposto de renda. Você mesmo pode fazer. O que a gente chama atenção é que assim, o regulamento ele é muito extenso, né? E aí você vai gastar um tempo significativo para você estudar essa legislação toda, e talvez seja mais fácil ou mais rápido que você procure um contador especializado para fazer isso, ou o contador que está à disposição para fazer a sua declaração de imposto de renda. A declaração pré-preenchida ela vem com quase todas as informações. Isso vai facilitar muito a vida do contribuinte, porque ele mesmo vai poder buscar a declaração. Ela está dentro daquilo que ele acha aceitável, ele vai transmitir de volta e vai dar ok para a Receita Federal. E aí é gerado um recibo de entrega, né, para que ele tenha o documento de que ele realmente preencheu aquela declaração.
Então, assim, de forma bem clara, você não tem nenhuma obrigação de contratar ninguém para fazer a sua declaração de imposto de renda. Mas é aconselhável que você faça isso para evitar de ser pego de surpresa em alguma malha fina da Receita Federal depois. Perfeito. Algo mais, meu prezado, a respeito do imposto de renda? Não, eu acho que agora, assim, as pessoas se prepararem, buscar seus documentos, né? E aí correr para não deixar para a última hora. Nós tivemos prorrogações nos últimos 2 anos, mas aí havia uma pandemia, uma dificuldade de acessar principalmente os bancos, né? E agora essa dificuldade não existe mais. Então é bem provável que a Receita não prorrogue esse ano o prazo para entrega da declaração de imposto de renda. Então é preferível que as pessoas não deixem para fazer na última hora. O seu escritório fica onde exatamente, seu escritório de contabilidade? O meu fica lá no bairro Copacabana, na Rua Olímpia Cândida Pereira. A gente já tem mais de 35 anos que a gente trabalha na área da contabilidade e a gente alerta as pessoas realmente para que não deixe aí para a última hora. Esse é um pedido que tem que ser feito muitas vezes. Tá bom. Muito obrigado, Paulo. Esteja sempre aqui com a gente, trazendo aí os seus conhecimentos aí a respeito do imposto de renda e do mundo da contabilidade. Foi um prazer grande falar com você. Prazer foi meu e eu estou à disposição. Querendo bater papo, levar o serviço para a comunidade, e eu fico feliz porque o Sistema Clube, a Clube 98 principalmente, ela fala direto com o cidadão. Então é um prazer estar aqui, sempre que for necessário, estou à disposição para conversar com você e com o seu ouvinte. É o ano base 2021, né? Isso. A Receita Federal, ela trabalha assim, o ano base é o ano que você trabalhou. Certo. O exercício, ele é imediatamente seguinte e é o tempo que você tem para prestar a informação para a Receita Federal. Então o exercício é o ano seguinte e o ano base é o ano anterior, né? Ou os anos anteriores, né? Sempre assim. Então você já aproveita e dá um auxílio ali pro nosso prezado Edivar, porque o homem ganhou dinheiro demais no ano passado e o Leão tá de olho nele, viu, Paulo? Tá certo, Edivar, vamos cuidar dele. Grande abraço, felicidades. Obrigado, abraço. 10:05 agora, Zuzu. Fatura e a gente